Olá, seguindo com o nosso curso, agora com a aula de escultura do molar. No segundo pré, a aula anterior, eu não fiz aquelas marcações de referências, né, iniciais, até para mostrar a realidade do dia a dia do laboratório. Já no molar, como é o dente mais complexo, com bastante informação, eu vou mostrar sim. Além dos nossos pontos de contato, né, da relação interoclusal entre a maxila e mandíbula, também o nosso mapa, de forma que consigamos identificar esses formatos e colocá-los em prática no encerramento, né? Então, aqui começo com posicionar a oclusão, para a gente já identificar algumas coisas aqui relacionadas e inerentes ao dente 26, né, em questão, que vamos trabalhar aqui. Primeiro e segundo pré fizemos em 2 aulas, o molar faremos em mais etapas, até porque tem muita informação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou marcar aqui é o direcionamento da minha ponta de cúspide mesovestibular, que se dá lá no sulco ocluso vestibular, né? O sulco vestibular do primeiro molar inferior. Direcionamento da ponta de cúspide disto vestibular, que olhando numa visão bem frontal, ela se dá ali, ó, direto para cúspide distal do primeiro molar inferior. Porém, se eu girar ela aqui e colocar numa posição em diagonal, a aresta triturante, transversal triturante, ela se encaixa ali no sulco distal do primeiro molar inferior, tá? Então, essas são as primeiras marcações. Agora, vou trocar a lapiseira e vou marcar aqui a linha de brilho, né? Onde eu individualizo a minha face vestibular. Do lado mesial, marcamos do lado mesial, agora marcando do lado mesial, né? E onde a gente já tinha marcado aqui do lado distal. Vou transferir essa marcação lá na gengiva, quase que se coincidem, né? A aresta, né? O ápice dessa aresta. Outra coisa muito importante de se lembrar nesse momento é a aresta longitudinal, para a gente não perder o nosso direcionamento, né? Nosso guia, nossa referência de direcionamento no sentido mésio-distal, nosso alinhamento com o primeiro pré, segundo pré e segundo molar. Tá certo? Então é muito importante identificar essas referências para facilitar o entendimento do enceramento. Agora, nesse momento, já vou deixar marcado os nossos pontos de contato estabilizadores, né, que são os pontos de contato cêntricos, identificando aqui a posição deles nesse nosso mapa, tá? Então, com uma lapiseira a grafite, eu vou marcar. Esses pontos se encontram principalmente em cristas, né? Um ponto aqui nas cristas marginais e os pontos principais aqui, nesse caso, do primeiro molar, que é um ponto nessa aresta transversal triturante da cúspide mesovestibular, um outro ponto na disto vestibular, nessa aresta aqui,
E o ponto mais importante, que é um ponto maior, na aresta transversal triturante da cúspide mesiolingual, tá? Temos mais 2 pontos aqui nas vertentes lisas. Então, temos esses pontos na mesiolingual. Um outro ponto na ponta de cúspide. Com o material auxiliar, vocês vão seguindo. Estará disponível na plataforma do curso também. Ok? Faremos a transferência para o modelo antagonista. É só identificar. São passos básicos de oclusão que a gente identifica nesse momento. Por exemplo, aquele ponto na crista marginal mesial se encontra na vertente distal da mesiovestibular, cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior. Aqui temos outro ponto na cúspide mediana e outro ponto na vertente distal. Vertente mesial, cúspide mediana, vertente distal. Se encaixam ali naquelas arestas, né, nas vertentes distal da cúspide mesiovestibular, essa é a vertente distal, e na vertente mesial da cúspide disto-vestibular. É bastante informação, veja que o molar é um pouco mais complexo do que o pré. Aquele ponto maior, onde eu disse que era um dos principais, é a relação interoclusal entre a cúspide mediana e a aresta central da cúspide mesiolingual. Então, é essa relação entre as duas ali, gera esse ponto de contato aqui, ó. Esse ponto de contato aqui se encaixa e dá contato nesse ponto aqui. Partindo lá para a lingual, vamos encontrar os pontos onde definimos já no nosso modelo de referência, que são esse ponto na cúspide mesiolingual, na vertente distal e na vertente mesial. Vamos lá. Aqui eu tenho uma aresta transversal triturante e uma aresta transversal triturante. Ao lado dessa aresta temos duas vertentes, vertente mesial e vertente distal da cúspide mesiovestibular. Para ficar claro, temos 2 pontos aqui. Um na vertente distal da cúspide mesiolingual e o outro ponto na cúspide mesial da cúspide distolingual. Então, vamos lá. Essa é uma aresta transversal triturante da cúspide mesiovestibular. Ao lado dessa aresta da cúspide mesiovestibular, temos a vertente mesial. Do outro lado, vertente distal. Então, é bastante informação, não é? Na cúspide distolingual, temos a vertente mesial e a vertente distal. Então, vamos lá, aqui a gente tem esse tripé aqui de ponto de contato cêntrico, onde encontramos esses 3 pontos de relação interoclusal com esse dente aqui, que é o dente 26. Então, recapitulando, os pontos sempre em vertentes e cristas, né? Aqui nesse molar, a crista marginal mesial, crista marginal distal, aresta transversal triturante da cúspide mesiovestibular, aresta transversal triturante da cúspide disto-vestibular, aresta central da cúspide mesiolingual e nas vertentes lisas, né? A cúspide mesiolingual também. Então, arestas, vertentes.
ok? Ponto de contato na cúspide disto lingual também. Aqui já temos os nossos pontos definidos. Então, essas são as referências que iremos seguir, tanto de alinhamento, né? Nessa sequência, é sempre em dupla, tá? No arco, né? No fechamento do arco. Canino com primeiro pré com segundo pré com segundo molar, primeiro molar com segundo molar. Então, a gente vai fazendo o fechamento do arco. Assim também na curvatura de SP, né? Essa curva, a gente vai identificando essa curvatura. Então, se a gente colocar uma reta aqui, o segundo molar não vai encostar. Então, encosta canino com primeiro pré com segundo pré com primeiro molar e primeiro molar com segundo molar. Sempre fazendo essa curvatura de arco, tá certo? Curvatura de SP. Portanto, temos a nossa face vestibular definidas por essas linhas em vermelho, que individualizam a nossa face vestibular. As arestas transversais da face lisa, sulco vestibular, pontos de contato cêntricos em arestas e vertentes triturantes e lisas. E também o sulco lingual, que é dividido pela cúspide disto lingual do primeiro molar inferior. Então, a aresta transversal triturante da cúspide disto lingual do primeiro molar inferior divide as cúspides mésio lingual e disto lingual do primeiro molar superior. Então, vou fazer um direcionamento de sulco aqui também para facilitar o nosso encerramento. Então, aqui eu encerro essa primeira aula.